Bom dia, pessoal do segundo ano. Bem-vindos à nossa aula de hoje de filosofia. Dando continuidade aos nossos estudos do capítulo 6, estaremos comentando hoje sobre o filósofo Bertrand Russell, sua obra e seus pensamentos. Vamos ao resumo da matéria. Como matemático, Bertrand Russell foi autor de uma das obras mais intrigadas do século XX. Sua figura pública, no entanto, era bastante acessível. Durante a maior parte da vida, ele escreveu e publicou um grande número de livros de divulgação científica. Entre eles, um guia de teoria de relatividade, do físico Einstein, e uma história da filosofia ocidental. Além disso, tornou-se um conhecido militante, entre outras causas, do pacifismo e do pensamento lógico aplicado em diversas esferas, como a educação. Se houve um ponto comum entre todas essas atividades, foi o combate ao dogmatismo, em favor de uma radical liberdade de pensamento, o que fez dele um contestador tenaz, mas elegante do nacionalismo e da religião. Aos 89 anos, em 61, Russell foi acusado de incitar a desobediência civil e condenado à prisão após liberar um ato contra as armas nucleares na Inglaterra. A decisão da justiça britânica provocou um efeito contrário na opinião pública, contribuindo para torná-lo ainda mais admirado. Ele era um pensador completo: epistemologia, lógica, metafísica, ciência, paz, educação. Tudo isto para ele estava ligado, diz o filósofo Paulo Giraldelli Jr., de São Paulo. Russell era do tipo dos grandes sábios renascentistas. Sua trajetória intelectual teve início quando, aos 11 anos, descobriu a geometria euclidiana e, com ela, o entusiasmo de entrever a possibilidade de sustentar todo tipo de conhecimento sobre fundamentos seguros e verificáveis na tradição do pensador francês René Descartes. Vindo do campo lógico, Russell preferiu acreditar na objetividade e não na subjetividade, quando se trata de buscar o que é verdadeiro. O trabalho principal do filósofo britânico partiu da convicção de que todos os grandes sistemas lógico-matemáticos que o precederam estavam equivocados por se basearem em um método sintético, não analítico. Para ele, a matemática era lógica pura e seus princípios podiam ser resumidos em algumas categorias externas a seu campo teórico, como proposições e classes, no lugar de números, por exemplo. Os avanços nessa investigação, que atingiram seu ponto mais célebre no livro Princípios da Matemática, levaram Russell a esboçar explicações em outras áreas, como a psicologia e a física, e provocaram um impacto considerável nos meios filosóficos. Esse trabalho também conduziu o autor a um paradoxo que ele tentou vencer sem chegar a uma solução cabal, com elaborações cada vez mais complexas. O desafio chegou a ser assumido pelo alemão Ludwig Wittgenstein, que depois rompeu com a linha de raciocínio proposta pelo antecessor. Russell pode não ter chegado ao fim de sua teoria realista, mas apostava que outras tradições não realistas estavam erradas. Observa Girardelli. É uma coisa certa: seu realismo não admitia relativismos. Por isso, o filósofo britânico combateu as tendências de pensamento que consideravam psicologizantes. No domínio educacional, ele concentrou artilharia contra o norte-americano John Dewey.
a quem acusava de relativismo, uma polêmica travada por meios de artigos. Toda a formulação entre o conhecimento e, consequentemente, sobre a educação vinda de Dewey era para Russell uma porta aberta para a falta de fibra moral e a fraqueza da investigação teórica. O filósofo britânico vinha do pragmatismo do norte-americano, que influenciou fortemente a pedagogia no século XX, uma visão instrumentalista. Era uma crítica à concepção de que o conhecimento é definido pelas ações que ele propicia, o que se traduz no campo pedagógico no princípio de que o saber só se difunde se estiver vinculado a uma dimensão pragmática. Russell, por sua vez, defendia o valor do conhecimento por si mesmo, baseado na ideia de que ele se torna parte da constituição do sujeito, e isso já modifica a relação com o mundo. Tal era o descontentamento de Russell com a educação que, com sua segunda mulher, Dora Black, fundou a Escola Experimental de Beacon Hill. O empreendimento, que durou 5 anos, deu origem ao livro Educação e Ordem Social. Em Beacon Hill, o casal pôs em prática alguma das convicções do filósofo na área pedagógica. Para ele, a escola deveria tornar as crianças livres, intelectual e emocionalmente, mas não que isso seria conquistado simplesmente proporcionando um ambiente de liberdade. Russell não acreditava em desenvolvimento espontâneo, nem em virtude inata. Só um esforço intencional construiria nelas o senso de cooperação necessário para a vida em sociedade. Mas todo cuidado era pouco contra os perigos da autoridade, que, segundo ele, desenvolve comportamento submisso ou rebeldia gratuita. Pior ainda, criava um círculo de perpetuação da tirania, porque os que sofreram a repressão adquirem a vontade de exercê-la. Sem a presença de um adulto regulador, no entanto, as crianças tenderiam a se organizar segundo a lei do mais forte, gerando brutalidade. Embora defendesse a função da escola como veiculadora de cultura, Russell lamentava que o efeito frequentemente fosse o contrário. Os alunos adquirem prevenção contra o saber porque não são apresentados a ele de forma como uma fonte de prazer. No raciocínio análogo, ele identificava no sistema educativo tradicional um traço de sadismo e gosto pela punição, perceptíveis mesmo em alguns professores e diretores, que se consideravam imbuídos das mais generosas intenções. Muitos adultos, dizia ele, nem sequer percebem que não gostam de crianças, condição essencial para convencê-las a adotar comportamento de autocontrole e disciplina. A missão civilizatória e pacificadora da escola só pode ser assegurada com uma nova mentalidade, dizia. Um dos hábitos a deixar de lado a glorificação dos heróis da guerra. Outra providência de banir o ensino religioso. Não há nos evangelhos uma só palavra de louvor à inteligência, escreveu o filósofo. Bem, pessoal, podemos ver aqui, compreender sobre isso num primeiro momento, de uma forma muito esclarecedora, que Russell, como pensador, educador, filósofo e matemático, era um grande questionador da sua realidade, questionador do seu tempo, questionador das questões políticos, sociais e econômicas que o cercavam, e também crítico ao modelo educacional empregado até então. Sua contestação, porém, por que não dizer a sua rebeldia, não era, porém, uma rebeldia vã, uma rebeldia que carecia de sentido.
a sua rebeldia, o seu posicionamento contra o autoritarismo se devia ao fato de que, para ele, o autoritarismo não ajudava a construir a educação, não ajudava a construir seres humanos melhores, seres humanos socialmente comprometidos com a cultura, com o pacifismo, com a evolução da sociedade e a evolução individual. Portanto, a autoridade, para ele, era vista como uma coisa evasiva. Para ele, a liberdade ajudava a criar meios mais eloquentes, mais confortáveis para a formação de saberes, para evolução individual e coletiva do ser humano, da sociedade. Porém, esta liberdade deveria vir também acompanhada de disciplina. Podemos entender esta questão como característica do seu raciocínio lógico de matemático. Portanto, Russell lamenta profundamente a educação autoritarista sobre o ser humano, sobre os alunos em formação, sobre aquele jovem que está em formação e breve se tornará um adulto. E ele exalta a influência desta repressão, desta educação represária na formação deste ser social. Russell propõe também que a educação ela seja completamente descompromissada de outros aspectos. Ele exalta aqui, ele destaca aqui, mais especificamente, a influência religiosa, pois para que ela se fundamente na liberdade, deve ser construída também com a liberdade de pensamento, livre de influências colaterais, livre de influências que possam vir a fazer com que o ser humano, o ser sociável, construa o seu saber, construa a sua educação e construa conceitos que não sejam baseados em uma mentalidade crítica, em uma mentalidade pensante, em uma mentalidade analisadora. Muito bem, pessoal. Terminamos por aqui hoje esta exposição do conteúdo. Leiam, façam suas anotações, aproveitem a aula. Estaremos aqui presentes para todo e qualquer esclarecimento a respeito do conteúdo. Aproveitem a aula, estudem. Um abraço, até a próxima.